Olá, pessoal. Meu nome é Larissa e, junto com meu colega de classe Vitor, vamos explorar um artigo científico com o objetivo de entender o funcionamento de respostas neurais de neurônios de bússola em gafanhotos. Bom, vamos começar? Primeiro, o que são sinais sensoriais? Bom, basicamente, são informações que nossos órgãos sensoriais captam do ambiente e mandam para o nosso cérebro processar. Essas informações podem ser externas, como luz, calor, ou internas, como dor e fome. Esses sinais são essenciais para a gente perceber o mundo ao nosso redor e tomar decisões. Os órgãos sensoriais têm a missão de captar esse estímulo e transformá-los em sinais elétricos. Esse processo é chamado de transdução. Esses sinais elétricos são enviados para o sistema nervoso central, onde são interpretados. E o que isso tem a ver com a resposta neural de gafanhotos? Bom, esse conceito é importante em estudos de comportamento animal, pois o estado locomotor pode influenciar a forma como os organismos respondem a estímulos ambientais e como processam informações sensoriais, como exemplo, nas mudanças comportamentais. O estado locomotor pode ser influenciado por fatores internos, como excitação, fome ou estresse, e externos, como a presença de predadores ou a disponibilidade de alimento. Essa mudança pode afetar a forma como um organismo interage em seu ambiente. Isso tudo ocorre dentro do complexo central, que é uma estrutura no cérebro do inseto que integra informações sensoriais e ajuda na navegação espacial, que contam com células especiais, como a célula de bússola, que é responsável por detectar a luz polarizada e ajudar na orientação em relação ao Sol e outros pontos de referência. Também os neurófilos, que são células nervosas, que transmitem e recebem sinais elétricos encontrados na linha média do cérebro dos insetos, que é uma estrutura neural fundamental para a navegação, integração sensorial e resposta comportamental em relação ao ambiente. Com esses conceitos em mente, vamos explorar o artigo? A pesquisa mostrou que as células da bússola são supersensíveis ao movimento de grandes campos visuais e que a atividade de caminhada dos gafanhotos influencia a resposta dessas células. Isso significa que a navegação é um processo dinâmico que combina informações visuais e motoras. Para os experimentos, o gafanhoto foi apoiado no suporte e nas telas laterais foram exibidos um estímulo de grade que podia se mover para trás, simulando o andar para frente. E foi registrada atividade neuronal no complexo central. Antes do zero, a grade permanecia estática e a taxa de disparo estável. Após o zero, com o início do movimento da grade, a atividade neuronal aumenta, e que se relaciona à questão de Tinbergen da causa, com os neurônios do complexo central respondendo a estímulos visuais amplos, como o movimento dinâmico que ajusta a posição do gafanhoto no ambiente. E se tivéssemos um disco em expansão com a grade de fundo? Aqui temos a linha azul para o fundo estacionário e a linha vermelha para o fundo em movimento. Durante o crescimento do disco, que é a área cinza escuro, observa-se na linha azul um crescimento e um pico logo antes do disco parar de expandir, que é uma reação ao movimento de aproximação. Quando o fundo está em movimento, que é a linha vermelha, a resposta ao disco apresenta um atraso e é menos intensa, indicando que o sistema neural divide sua atenção entre o disco e o movimento do fundo. E isso representa a questão da função, uma filtragem sensorial adaptativa, permitindo priorizar estímulos para evitar colisões com um enxame, por exemplo, e identificar predadores. Foi também usado um filtro rotativo posicionado dorsalmente ao gafanhoto, pelo qual a luz de um LED passava, onde as ondas se alinhavam em uma única direção, nesse exemplo vertical, e o filtro ajustava continuamente o ângulo da polarização, simulando a luz natural do céu. Havia uma placa de vidro com superfície escorregadia onde o gafanhoto podia andar, e uma câmera infravermelha para registrar a velocidade do movimento das pernas. A rotação do filtro podia ir de 0 a 360 graus, sentido horário e anti-horário, e foi registrado a taxa de disparo e registro intracelular. Com a luz ligada e variação no ângulo, mas sem movimento das pernas, o neurônio apresenta pequenas oscilações na taxa de disparo. Quando a luz foi desligada sem variação no ângulo e com movimento das pernas, houve uma redução na atividade, sem oscilações. Com a luz ligada e variação no ângulo e movimento das pernas, a taxa de disparo teve oscilações intensas, respondendo à polarização da luz. Com a luz ligada e com variações no ângulo, mas sem o movimento das pernas, as oscilações foram menos intensas.
Ou seja, os neurônios respondem oscilando para a luz polarizada e exibiram atividade oscilatória mais intensa quando há movimento nas pernas, como visto no gráfico, que mostra a diferença de amplitude nas respostas. Quanto maiores, mais oscilações. Isso em função dos graus da rotação. Pode-se ver que a linha vermelha, com movimento nas pernas, é maior que a linha azul, sem movimento nas pernas. A integração entre estímulos proprioceptivos e visuais com o processo sensório-motor aprimorado ao longo do desenvolvimento do gafanhoto destaca a questão da ontogenia, e além disso, essa modulação neural também aponta para a filogenia, mostrando uma adaptação à navegação e migração em grupo, compartilhada por outros insetos.